Olá pessoal, meu nome é Jefferson Carvalho. Daremos início hoje ao trabalho IDP, Direito Penal, com nossa orientadora Bruna Pellegrini. Falaremos hoje sobre dolo e suas classificações. Certo? Então daremos início neste momento sobre o que é dolo. Dolo é um intuito jurídico consistente na ação ou omissão consciente e volutiva a fim de causar dano. Em direito penal, segundo a teoria finalista da ação, dolo é um dos elementos da conduta que compõe o fato típico. Caracteriza-se pela vontade livre e consciente de querer praticar uma conduta descrita em uma norma penal incriminadora. A teoria adotada pelo Código Penal no artigo 18, parágrafo único, tipifica as espécies de dolo, que são elas o dolo natural, dolo normativo, dolo direito ou determinado, dolo indireto ou indeterminado, dolo de dano, dolo de perigo, dolo genérico, dolo específico, dolo geral, dolo de primeiro grau e de segundo grau. Pessoal, Bom, meu nome é Vitória Rezende e eu estou aqui para falar um pouco sobre o dolo direto. É um dolo propriamente dito, caracteriza-se pela vontade livre e consciente de um indivíduo de praticar uma conduta tipificada na legislação penal. Com efeito, aquele que desfere um tiro de revólver em outro, com o intuito de matar uma pessoa, pratica com dolo direto um homicídio. O dolo é previsto no artigo 18, inciso 1º do Código Penal Brasileiro. Se trata da conduta voluntária e intencional de um agente, objetivando algum resultado ilícito. É o tipo de delito que mais acontece, e muitos crimes só existem nessa modalidade, como roubo ou estupro, por exemplo. Nós temos como exemplo o assalto à mão armada, em que a intenção do indivíduo era realmente levar os pertences da vítima e suas ações são realizadas para isto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian e eu vou falar um pouco sobre dolo indireto e dolo alternativo. O dolo indireto, diferente do direto, como o nome já diz, que o direto tem um objetivo e ele cumpre aquele seu objetivo primal, o dolo indireto não é bem assim. Um exemplo disso é quando uma pessoa está com arma de fogo e resolve disparar a arma de fogo contra uma parede. A partir do momento que aquela pessoa disparou uma arma de fogo contra a parede e acaba sem querer atingindo outra pessoa que estava dentro da casa, ela tem dois resultados para uma ação. Ou seja, qual era o objetivo primal dela? Qual era o objetivo direto dela? Disparar contra a parede. Certo, a bala transfixou o alvo, que era a parede, e atingiu outra pessoa, tendo assim o resultado que ela acabou lesionando ou matando outra pessoa. E isso ela vai cumprir por dois crimes. O primeiro, que era o objetivo real dela, e o segundo, que foi a partir do momento que transfixou a parede e acertou outra pessoa. Isso leva o nome de dolo indireto. O dolo alternativo é como se a pessoa ligasse o dane-se. É igual à negligência. Eu creio que vem acompanhado da negligência, pelo que eu li. E o dolo alternativo quer dizer que a pessoa, por exemplo, pega um carro e assume o risco. Numa via de 60 km por hora, ela resolve ir a 100. E assim, se ela atingir alguém, ela cometeu um crime de dolo eventual ou dolo alternativo. Olá, meu nome é Victor Coelho e hoje eu vou explicar o conceito de culpa para o direito penal. Culpa é um ato humano voluntário dirigido a um fim lícito, mas que por imprudência, negligência ou imperícia dá causa a um resultado não querido e nem mesmo assumido, tipificado em lei. Ou seja, quando o indivíduo ele não tem a intenção de cometer um ato criminoso, porém, em decorrência da negligência, imperícia ou imprudência, esse ato que ele cometeu sem a intenção de cometer algo ilícito se torna ilícito. É isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Leonardo Torquato e eu estou gravando o vídeo para o trabalho de AP1 de Teoria do Crime. E eu vou explicar a diferença entre imprudência, imperícia e negligência. Por terem os nomes parecidos, é muito comum que se confundam. Mas imprudência, imperícia e negligência são três tipos de modalidade de culpa
que são usados para classificar situações de crime acidental. Começando com imprudência. A imprudência prevê uma ação realizada de maneira precipitada e sem cuidados, por um agente de que se espera uma conduta cautelosa e com zelo, ou seja, o agente da ação sabe realizá-la de maneira correta, mas não a faz por descuido. Por exemplo, um motorista que está sóbrio e devidamente habilitado ultrapassa o sinal vermelho por estar com pressa, ou seja lá o que for, e acaba causando um acidente de trânsito. Agora para a imperícia. Imperícia consiste basicamente em uma ação realizada por um agente sem habilidade ou conhecimento específico necessário, seja para realizar uma atividade técnica, científica, teórica ou etc. Um exemplo disso seria um engenheiro elétrico assumir a construção de um edifício, mesmo sem ter conhecimento de engenharia civil. E para finalizar, vamos falar sobre negligência. A negligência designa a falta de cuidado em uma situação específica, implicando que o agente da ação a realiza de maneira omissiva. O agente deixa de realizar um dever que o mesmo reconhecia ser necessário, causando resultado danoso. Significa basicamente reagir à situação de maneira descuidada, desatenta ou indiferente, de maneira proposital. Um exemplo seria uma babá vendo uma criança que ela está cuidando perto de uma panela quente, e não intervir para impedir que a criança sofra um acidente. Em conclusão, na imperícia e na imprudência, o agente toma a atitude de maneira ativa, ele faz algo. Na imperícia, sem a habilidade necessária, enquanto na imprudência, sem o cuidado devido. Já na negligência, a atitude é omissiva. O agente deixa de fazer algo. Todas as situações podem ser passíveis de punição no âmbito civil ou criminal, dependendo da gravidade do que foi praticado. Olá, meu nome é Pedro Paulo e hoje eu vou falar um pouco sobre o preterdolo. O que é o preterdolo? No artigo 19 do Código Penal, estabelece que pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causa do ao menos culposamente. O que é isso? No crime preterdoloso, o agente pratica um crime distinto do que pretendia cometer. A sua conduta pretendia uma conduta mesmo grave, porém, o resultado ocorrido foi mais grave em decorrência de negligência, imprudência, imperícia, ou seja, há dolo no fato antecedente e culpa no fato consequente. Um exemplo clássico de preterdolo é lesão corporal seguida de morte, que está previsto no artigo 129, parágrafo 32 do Código Penal. O que é a lesão corporal seguida de morte? Eu vou dar um exemplo técnico aqui. Bem, por exemplo, o agente ele dá um murro numa pessoa. E essa pessoa, por conta do murro, ela se desequilibra ou é nocauteada e acaba caindo e batendo a cabeça no meio-fio. Quando isso acontece, a pessoa bate a cabeça no meio-fio e vem a óbito. Foi um crime agravado pelo resultado, porque teve o crime doloso na hora que a pessoa deu um murro. Porém, essa pessoa que deu esse murro não esperava que ela não esperava que a pessoa viesse a óbito, porque ela não esperou que a pessoa fosse cair para trás e bater a cabeça no meio-fio e vinha morrer. Então, nessa parte, quando ele cai para trás, bate a cabeça, no meio-fio e morre, foi já um culposo. Ele não tinha intenção de fazer aquilo. A intenção dele era o dolo, que foi um murro que ele deu na pessoa. Teve um crime doloso na hora do murro e o agravamento foi quando a pessoa caiu para trás e bateu a cabeça no meio-fio e veio para óbito. E outra, é importante a gente registrar que todo crime preterdoloso é qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é um crime preterdoloso. Quando o resultado mais grave advém de um caso fortuito ou força maior, não se aplica a qualificadora, ainda que se haja um nexo causal. O dispositivo afasta a responsabilidade penal objetiva, pois o agente só pode responder pelo resultado mais grave e culposo se ele era previsível. A pessoa não tinha como descobrir ou adivinhar que aquela pessoa poderia cair e bater a cabeça. Ela não pensou nesse resultado. Ela pensou que ela ia só cair por conta do exemplo que eu citei anteriormente, o murro. Mas ela não esperava, porque a intenção dela não era se ficar
como justificavelmente provável, se tiver como realmente provar aquilo, e constar nos autos que a pessoa realmente não teve intenção de matar aquela pessoa, e sim só de agredir ela, no caso, dar um murro, então ela vai se encaixar nesse crime de preterdolo.